Olá e bem-vindos de volta ao nosso curso de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Essa é a nossa aula de número 11, em que nós vamos discutir um pouquinho o modelo processual. Então vamos ver qual é a nossa questão de aprendizagem. Nós vamos pensar hoje como aprimorar o modelo de ensino de adultos. E como nossos objetivos de aprendizagem, nós temos 3 tópicos. O primeiro é quanto sabemos efetivamente sobre a aprendizagem adulta. Nós queremos conhecer quais são os 5 princípios da aprendizagem adulta propostos por Lidman e também assimilar o chamado modelo processual. Portanto, nós já temos falado a partir da aula 10 sobre a proposta da andragogia e como ela vem revolucionando a nossa forma de entender os processos de aprendizagem. E é importante nós entendermos que, como histórico científico, nós sabemos muito a respeito de como os animais aprendem, porque boa parte dos nossos testes a respeito de estímulo e resposta é em cima de camundongos e de outros animais como chimpanzés. Então nós temos um enorme banco de dados de como animais aprendem. Nós temos um volume razoável de informações sobre como as crianças aprendem, nós temos bastante material científico disponível, mas nós temos muito pouco material disponível sobre como adultos aprendem. E a própria ideia de adultos terem estímulos diferentes do que animais ou do que crianças é uma ideia recente. Como nós vimos na aula 10, Malcolm Knowles propôs de fato a ideia da andragogia e das suas premissas a partir da década de 60. Então nós estamos falando aí basicamente de 60 anos, no máximo 70 anos, de idade, de uma ideia, de uma proposta de aprendizagem adulta que vem revolucionando, que vem alterando a nossa forma de entender premissas de aprendizagem. Portanto, o livro Aprendizagem de Resultados, proposto por Malcolm Knowles, ele atrai e ele basicamente apresenta 5 princípios ou 5 premissas fundamentais de como os adultos aprendem. Então vamos olhar e entender especificamente o que diz cada uma dessas 5 premissas. A primeira é que adultos são motivados a aprender à medida em que experimentam as suas necessidades e interesses. Na prática, nós entramos em sala de aula com expectativas, com necessidades. Pensa, por exemplo, no aluno de pós-graduação. Ele vai buscar um curso de pós-graduação porque ele tem objetivos pessoais, porque ele tem necessidades de aprendizado, de técnicas ou de habilidades para continuar o seu desenvolvimento e o seu crescimento pessoal e profissional. Portanto, o adulto ele já vem com expectativas de uma experiência já pré-formatada. E não considerar essas necessidades e esses objetivos pode frustrar ou desestimular esse aluno no seu engajamento de aprendizagem. O segundo princípio ou premissa proposta por Lidman, também prevista nesse livro de aprendizagem de resultados, é a orientação de aprendizagem do adulto está centrada na vida. Por isso, as unidades apropriadas para se organizar seu programa de aprendizagem são situações de vida e não disciplinas. É importante considerar de que o adulto já tem uma vida real, uma vida com problemas reais. E você fazer o vínculo do aprendizado no ambiente de sala de aula, no ambiente virtual, com os problemas reais que ele enfrenta no seu dia a dia, vai engajá-lo e interessá-lo ainda mais a adquirir conhecimentos e habilidades que ele necessita para o seu dia a dia. Quando você organiza a aprendizagem somente em disciplinas que não têm nenhuma lógica ou relação com a realidade de vida deste adulto, ele vai se sentir distante, vai entender a aprendizagem como um processo técnico, formal e, na verdade, com estímulos exteriores, a partir necessário tirar uma nota e ser aprovado e poder, de fato, conquistar somente o seu diploma, e não no seu crescimento pessoal ou na sua aprendizagem. O terceiro princípio apresentado é que a experiência é a mais rica fonte para o adulto aprender. Por isso, o centro da metodologia da educação do adulto é a análise das experiências. O aluno tem muita dificuldade, o aluno adulto tem muita dificuldade em ficar sentado, escutando simplesmente a transmissão de conhecimento. Alunos têm experiências reais e podem contribuir significativamente para o processo de aprendizagem. Se você observar numa sala de aula, os nossos alunos adultos têm um estoque de conhecimento e muitas vezes um aluno tem mais experiência que o próprio professor. Isso é muito comum de você encontrar hoje no ambiente de sala de aula.
Portanto, levar em consideração a experiência do aluno vai enriquecer o processo de aprendizagem. O professor tem um papel nesse momento de ser um facilitador para que esse estoque de conhecimento que exista num certo ambiente, ele possa fluir e possa ser compartilhado abertamente entre os participantes da aprendizagem. Um quarto princípio é de que adultos têm uma profunda necessidade de serem autodirigidos. Por isso, o papel do professor é engajar-se no processo de mútua-investigação com os alunos e não apenas transmitir-lhes seu conhecimento e depois avaliá-los. É muito frustrante para um adulto sentar numa sala de aula e perceber que a única fonte de conhecimento que está sendo observada ou utilizada é a do professor. O adulto ele precisa aprender a aprender e, portanto, o processo autodirigido de aprendizagem. Ele precisa que o professor o engaje, o estimule a fazer a sua própria investigação, a poder tirar por si mesmo as suas conclusões a respeito da aprendizagem e da resolução de problemas na qual ele está buscando. Uma relação de dependência se torna cansativa e muito frustrante para o adulto. Portanto, engajá-lo num processo autodirigido é fundamental para o sucesso de aprendizagem. Por fim, as diferenças entre pessoas crescem com a idade. Por isso, a educação de adultos deve considerar a diferença de estilos, tempo, lugar e ritmo de aprendizagem. Como já falei na aula anterior, os adultos têm diferenças entre si. Não adianta criar um pacote padronizado ou um pacote one size fits all, ou seja, um único tamanho cabe para todo mundo. Nós precisamos customizar e entender que adultos respondem diferente a estímulos diferentes. Nós temos filtros seletivos de como nós aprendemos. Portanto, é importante considerar esse aspecto também no processo de aprendizagem. Portanto, o modelo andragógico é um modelo sistemático baseado em observações e na experiência de como os adultos aprendem. E foi proposto, então, o chamado modelo processual. O modelo processual é a forma prática de como a andragogia pode ser aplicada no processo de aprendizagem de adultos. E ela está dividida em 8 etapas. E nós vamos entender de maneira bem rápida no que consiste cada uma dessas etapas e o que elas propõem. Começando da etapa número 1, que é a preparação do aluno. E a preparação do aluno, na verdade, é levar o aluno a compreender o seu papel no processo de aprendizagem. E o aluno precisa, de fato, compreender de que o professor não é a única fonte de conhecimento desse processo de aprendizagem e que ele deve, por si mesmo, engajar-se para um processo de indagação, de cognição e de investigação de conhecimentos e habilidades que ele procura alcançar ou conquistar ao longo da aprendizagem. Isso pode ser um choque cultural para muitos alunos que estão habituados a essa relação tradicional de dependência do professor. Portanto, a preparação do aluno pode levar 1 hora, 1 dia ou até algumas semanas, em alguns casos, na medida que os alunos precisam ser conscientizados e preparados para esse processo de aprendizado. Uma forma prática de fazer isso é, por exemplo, oferecendo uma pré-leitura para que o aluno faça um pequeno artigo, uma resenha, e seja apresentado ao grupo como uma forma de estimulá-lo a pensar sobre o assunto, a buscar conhecimento sobre o assunto, antes mesmo do professor dar sua primeira aula. Então, tudo isso contribui para que o aluno compreenda e comece a assimilar ou quebrar essa cultura tradicional de que ele tem uma dependência e, de fato, uma postura passiva no processo de aprendizagem. A segunda etapa é a preparação do clima para que a aula aconteça de maneira agradável. O clima tem um papel fundamental e nós trabalhamos com a linha da psicologia que fala de 3 vertentes desse ambiente. Primeiro, a psicologia ecológica, que fala do ambiente físico. Então, o aluno precisa ter um ambiente agradável para que isso não lhe seja como barreira ou como impedimento para que a sua aprendizagem flua. Então, ter um banco confortável, ter ventilação, ter uma boa iluminação, ter acesso à água, a banheiro, isso pode ajudar e facilitar o seu processo de aprendizagem. Uma segunda característica é a psicologia social, que é um ambiente humano que fala do relacionamento interpessoal. É importante que o grupo que está aprendendo esteja engajado, esteja interagindo, esteja de alguma maneira trocando suas experiências para tornar essa aprendizagem mais agradável. E essa motivação possa emergir a partir de observar companheiros e parceiros de aprendizagem para que a aprendizagem possa fluir de maneira
mais efetiva. E a psicologia industrial, que é essa necessidade de termos estruturas, regras claras, expectativas bem definidas de como esse processo vai acontecer. Quando a aprendizagem está desorganizada, não existem regras, não existem definições específicas, não há políticas institucionais bem estabelecidas. Isso gera uma certa ansiedade, uma certa desmotivação para que a aprendizagem aconteça de maneira correta e também há um distanciamento desse aluno adulto que tem expectativas de que regras claras estejam estabelecidas para que a aprendizagem possa fluir. O terceiro processo, então, é o processo de planejamento. E o planejamento ele é fundamental para que você estabeleça aí quais vão ser os recursos que vão ser utilizados, quais são os métodos, estratégias que vão ser observados ao longo do processo de aprendizagem. Agora, esse planejamento não deve ser feito exclusivamente e somente na figura do professor, mas o planejamento deve ser construído juntamente com os alunos. É o que nós chamamos de planejamento mútuo. E aqui vai um típico exemplo da importância de ter esse planejamento mútuo. É muito comum nós vemos reuniões de condomínio onde regras são estabelecidas para o convívio social ser, de fato, bem harmonioso e bem estabelecido. E foi feita uma experiência algum tempo atrás de uma reunião de condomínio onde foi estabelecido um horário limite para o barulho exterior de crianças e jovens que costumavam ficar na parte de fora do condomínio. Na primeira situação, foi estabelecido como forma rígida e legal de que todos os condôminos deveriam obedecer ao horário de 10 horas da noite para o toque de silêncio. Naturalmente que essa regra foi quebrada inúmeras vezes, porque pessoas que não são engajadas e envolvidas no processo tendem a não ter compromisso na regra que é estabelecida. Já numa segunda situação, foi feita então a plenária e todos puderam participar e debater as diferentes propostas sobre um horário que deveria ser estabelecido naquele condomínio. Nesse caso, 10 horas também foi estabelecido como horário limite, mas diferente do primeiro caso, houve o comprometimento de todos os envolvidos. Porque nesse segundo caso foram ouvidos e o planejamento foi mútuo. A título desse exemplo, nós podemos observar que o planejamento mútuo gera engajamento e comprometimento das partes que estão envolvidas no processo e potencialmente elas trabalham juntas para chegarem nos seus objetivos. Como quarta etapa, é necessário que seja feito um diagnóstico. Diagnóstico entre o que o aluno sabe e o que efetivamente ele deseja conquistar ou aprender nessa experiência ou nesse processo. E esse diagnóstico pode ser feito de inúmeras formas, como por exemplo um pré-teste. Uma aplicação de um teste inicial antes da primeira aula ser aplicada para entender o nível de conhecimento ou o nível de habilidade que o aluno apresenta sobre aquele tema ou sobre aquela competência que está sendo estudada. E também nessa quarta etapa é proposta a construção de um modelo de aprendizagem onde regras e comportamentos são estabelecidos para que o processo de aprendizagem possa fluir de maneira efetiva. Como quinta etapa, existe a formulação de objetivos, que também é feita de forma mútua e participativa. Então, são estabelecidos aqui objetivos de aprendizagem na forma de conhecimento, na forma de habilidade ou mesmo na forma de comportamentos. E como sexta etapa, é proposta a organização das unidades por problemas e não por disciplinas. Então, são estabelecidos inúmeros problemas que estão vinculados às necessidades dos adultos envolvidos. E esses problemas são problemas que esses adultos precisam resolver no seu dia a dia real. E a aprendizagem ela vai sendo organizada na medida que nós aprendemos a solucionar e a endereçar certos problemas reais que nós enfrentamos na nossa vida profissional ou na nossa vida pessoal. Portanto, os conteúdos que vão ser estudados estão vinculados a problemas e não a uma grade curricular fixa e padronizada. A sétima etapa é a organização de métodos que vão ser aplicados. E aqui o método menos utilizado é o método expositivo, onde o professor fala e o aluno escuta. E o aluno toma uma posição passiva no processo de aprendizagem. Métodos experimentais são métodos em que o aluno está ativo e ele é protagonista no processo de aprendizagem. Portanto, os métodos experimentais
são os mais utilizados no modelo processual. E por fim, a última e a oitava etapa do modelo processual é a etapa de avaliação. E é proposta aqui pelo menos 4 tipos de avaliação. Um primeiro tipo de avaliação é uma avaliação após cada experiência de aprendizagem, que nós chamamos de feedback. Feedback positivo, feedback negativo. Após uma experiência de aprendizagem, vamos avaliar o que é que funcionou, o que foi legal, o que foi bacana nessa experiência, o que não funcionou efetivamente. E podendo, de fato, fazer melhorias contínuas na relação de aprendizagem e na relação de interação que existe nesse ambiente de aprendizagem. Uma segunda forma de avaliação é a avaliação da aprendizagem propriamente dita, onde nós avaliamos princípios, fatos e técnicas aprendidas. Portanto, aqui é interessante fazer essa comparação, o que é que nós sabíamos antes desse processo iniciar e o que que nós evoluímos ou progredimos nesse momento após a conclusão dessa experiência. Então, faça uma avaliação da retenção de conhecimento, do desenvolvimento de habilidades que foram experimentadas nesse processo. A terceira avaliação é a avaliação comportamental. Quais foram os comportamentos que foram afetados, que houveram evolução, houveram progresso nesse período e que podem ser observados nesse momento. E, por fim, a avaliação de resultados, através de indicadores de desempenho, por exemplo, a evasão de alunos, quantos alunos efetivamente abandonaram o processo, quantos alunos permaneceram nesse processo, qual o nível de frequência que nós tivemos nos nossos encontros, quais foram os custos, qual foi a eficiência do tempo que nós utilizamos, ausências e própria qualidade do nosso tempo juntos, dos nossos encontros e também daquilo que foi absorvido durante todo o processo de aprendizagem. Portanto, observe que o modelo processual é um modelo completo, que tem 8 etapas de como o processo de aprendizagem pode ser efetivamente aplicado para adultos e num processo de aprendizagem adulta. Continue conosco nas atividades propostas nesse módulo, nesse programa, e também participando dos fóruns de debate, colocando sempre a sua opinião, a sua observação e fazendo a sua contribuição, que é sempre muito importante para o nosso enriquecimento de aprendizagem. Eu desejo para você um ótimo estudo e até a próxima.